E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo, né, que nós vamos falar aí sobre os palpites da Loteca 1151. E aqui nessa grade, viu, vários confrontos aí muito equilibrados. Nesse segundo vídeo aqui eu tô trazendo novas informações e eu também tô indo com 3 duplos. Se você gosta das informações que são deixadas aí no canal, tem o nosso Pix aí na tela, é o e-mail pix@lotecalogia.com.br. Se não for possível dar uma ajuda com o Pix, assistindo os vídeos, comentando, curtindo, compartilhando já ajuda bastante. Agora, sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo clássico, né? Fluminense e Botafogo. O que eu trago de informação aqui é que o resultado mais comum desse confronto, quando o Fluminense joga em casa, é o 1 a 0. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 37 encontros, o Fluminense jogando em casa ganhou 15 vezes, houve 10 empates e o Botafogo ganhou 12 vezes. A diferença de gols bem equilibrada, né? 45 a 40 a favor do Fluminense. No geral, 73 jogos entre eles, o Fluminense ganhou 25 vezes, houve 19 empates e o Botafogo ganhou mais, 29 vezes. A diferença de gols, 84 a 78. Na temporada passada, o Botafogo ganhou os 2 jogos, 1 a 0 em casa e como visitante 2 a 0. Os números de aposta para essa partida, 2.90 para o Fluminense, 3.20 para o empate, 2.45 para o Botafogo. A porcentagem do jogo, 33% para o Fluminense, 29% para o empate e 38% para o Botafogo. Como eu disse, né, no vídeo anterior, o que pega aqui nesse confronto é que os dois times aí estão jogando a Libertadores, não temos a menor ideia, né, de como serão os elencos para essa partida. E aproveitando a boa fase aí do Botafogo, eu tô indo de empate e vitória do Botafogo para esse clássico, mesmo o Botafogo jogando fora de casa. Jogo 2, Vitória e Juventude. Resultado mais comum desse confronto é o 1 a 1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Vitória jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Juventude não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 6 a 2 a favor do Vitória. No geral, são 10 jogos entre eles, o Vitória ganhou 3 vezes, houve 5 empates e o Juventude ganhou 2 vezes. A diferença de gols 12 a 9 também a favor do Vitória. O Vitória costuma marcar seus gols aí entre os minutos 76 e 90. 29% de seus gols é nessa faixa de tempo. Os números de aposta para essa partida, 1.95 para o Vitória, 3.25 para o empate e 4.0 para o Juventude. A porcentagem do jogo, 48% para o Vitória, 29% para o empate e 13% para o Juventude. O Vitória tá vindo de boas partidas, tá tentando uma recuperação aí no campeonato. O Juventude é conhecido por ser um time defensivamente muito bom. Tem essa pedreira que é enfrentar o Vitória fora de casa. Tô acreditando que o Vitória vai tentar mais ir para o ataque e o Juventude vai ficar mais na defensiva, tentando partir nos contra-ataques. Para essa partida aqui, eu tô indo seco no empate entre eles, mas é um jogo bem complicado. Se você tem o costume de colocar mais que 3 duplos, eu também colocaria a vitória do Vitória. Jogo 3, Corinthians e Atlético Goianiense. Nos últimos 9 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Atlético Goianiense ganhou 4 vezes. A diferença de gols 13 a 11 a favor do Corinthians. No geral, são 19 jogos entre eles, o Corinthians ganhou 7 vezes, houve 6 empates e o Atlético Goianiense ganhou 6 vezes. A diferença de gols também é a favor do Corinthians, 23 a 20. O Atlético Goianiense no Brasileirão perdeu seus últimos 6 jogos fora. As odds para essa partida, 1.48 para o Corinthians, 4.0 para o empate e 7.0 para o Atlético Goianiense. A porcentagem do jogo, 63% para o Corinthians, 23% para o empate, 14% para o Atlético Goianiense. Bom, gente, para essa partida aqui não tem muito o que fazer, né? O Atlético Goianiense está numa situação muito difícil no Brasileirão, o Corinthians também, porém nas Copas, né, tá indo muito bem. Venceu ontem fora de casa o Fortaleza, jogando muito bem. E para essa partida aqui, tô acreditando que venha com força máxima. Talvez o Depay vai jogar. O estádio com certeza vai estar lotado. Então tem tudo para o Corinthians ganhar essa partida. Eu tô indo seco na vitória do Corinthians. Se o Atlético Goianiense vencer essa partida, considero uma zebraça. Jogo 4, Goiás e Mirassol. De informação relevante aqui que eu tenho é que o Goiás não perde em casa há 6 jogos. E o Goiás, dos seus últimos 12 jogos em casa, em todos ele conseguiu marcar gols nessa temporada. Os números de aposta para essa partida não vou ter e a porcentagem também não. Mas eu tô me baseando pelo último vídeo. É um jogo bem difícil, né, para o Goiás, porque o Mirassol, ele é um dos times aí que tá na ponta do campeonato, né, brigando pelo acesso. Fez
uma ótima partida aí contra o Amazonas, mas não conseguiu marcar gols. Acredito que contra o Goiás vai ser um pouco mais difícil e por esse motivo, o Goiás estar jogando em casa, eu tô indo seco na vitória do Goiás. Jogo 5, Ituano e Curitiba. Na Série B, o Ituano tá com 3 vitórias consecutivas em casa. Geralmente, marca seus gols entre os minutos 61 e 75. 21% dos seus gols é nessa faixa de tempo. E o Curitiba, 22% dos seus gols são marcados entre os minutos 16 e 30. O problema do Curitiba é manter essa vantagem nos gols, né? Os números de aposta para essa partida, não tenho. E a porcentagem também não. Sinceramente, eu não entendi, né? Porque não tem esses números ainda, né? Sendo que das outras partidas já tem. Para essa partida aqui, o Ituano ele tá numa boa fase, tá jogando muito bem em casa, ganhou de times melhores, né? Que o próprio Ituano. Isso dá mais confiança, né? Para os jogadores. E o Curitiba, ele está vindo de partidas um pouco ruins, né? E olhando esses históricos aqui do Ituano, eu tô indo seco na vitória do Ituano em casa. Jogo 6, Fortaleza e Bahia. Que jogo difícil esse, hein? Nos últimos 12 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 4 empates e o Bahia ganhou apenas 2 vezes. A diferença de gols 20-15 a favor do Fortaleza. No geral, são 23 jogos entre eles, o Fortaleza ganhou 7 vezes, houve 8 empates e o Bahia ganhou 8 vezes. Aqui a diferença de gols, uma leve vantagem para o Bahia, 32-31. Na temporada passada na casa do Fortaleza, o primeiro jogo foi 0-0 e na casa do Bahia, o Bahia venceu por 2-0. Aqui uma informação que dá muita vantagem, né, para o Fortaleza, que no Brasileirão Série A o Fortaleza tem 10 vitórias consecutivas em casa. Os números de aposta para essa partida, 2.15 para o Fortaleza, 3.50 para o empate e 3.10 para o Bahia. A porcentagem do jogo, 43% para o Fortaleza, 27% para o empate e 30% para o Bahia. Fortaleza, ele jogou contra o Corinthians, jogou muito mal em casa, acabou perdendo, né? Mas como é um jogo pela Copa Sul-Americana, né? Não entra nessa estatística aqui de 10 partidas com vitórias em casa. O Bahia também tá vindo de um excelente resultado, um triunfo. Na minha opinião, eu tô acreditando que vai ser um excelente jogo, né? Duas equipes muito ofensivas que gostam da bola, gostam de jogar. E para essa partida aqui, eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Fortaleza e Bahia, duplo aberto. Jogo 7, Atlético Mineiro e Bragantino. Resultado mais comum desse confronto é o 1-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 jogos, o Atlético Mineiro ganhou 4 vezes, houve 5 empates e o Bragantino não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 16-12 a favor do Atlético Mineiro. Na temporada passada, o Atlético Mineiro em casa empatou em 1-1 e na casa do Bragantino o Atlético Mineiro venceu por 2-1. Os números de aposta para essa partida, 1.90 para o Atlético Mineiro, 3.60 para o empate, 3.90 para o Bragantino. A porcentagem do jogo, 50% para o Atlético Mineiro, 26% para o empate, 24% para o Bragantino. Bom, eu vi os últimos jogos aí do Atlético Mineiro, aparentemente eles não estão poupando ninguém, viu? O Brasileirão aí tá vindo quase com força máxima. Tem esse histórico aqui que tá a favor, né, do Atlético Mineiro. O Bragantino não tem vitórias nos seus últimos confrontos aí com o Atlético Mineiro. E para essa partida, né, eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 8, Vasco da Gama e Palmeiras. Resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 16 encontros, o Vasco jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 5 empates e o Palmeiras ganhou 6 vezes. A diferença de gols bem equilibrada, 22-21 a favor do Palmeiras. No geral, são 33 jogos entre eles, o Vasco ganhou 6 vezes, houve 11 empates e o Palmeiras ganhou 16 vezes. Aqui a diferença de gols também é a favor do Palmeiras, 56-36. A última vitória em casa do Vasco contra o Palmeiras foi em 2012. Tabuzinho reverso aqui. Palmeiras vai bem na casa do Vasco. As odds para essa partida: 3.90 para o Vasco, 3.60 para o empate, 1.90 para o Palmeiras. A porcentagem do jogo: 24% para o Vasco, 26% para o empate, 50% para o Palmeiras. O Vasco, que jogou seu último jogo aí contra o Flamengo, se defendeu bem, aguentou a pressão aí do Flamengo e no finalzinho ainda conseguiu fazer um gol. Só que o Flamengo também tinha muitos desfalques, né? Vai pegar agora o Palmeiras completaço. Acredito que mesmo o jogo sendo com o mando de campo aí do Vasco da Gama, foi deixado nos comentários do último vídeo, né, que o jogo não será em São Januário, né? Mas tô acreditando que a grande maioria da torcida aí será do Vasco, mas mesmo sendo a torcida do Vasco, eu ainda tô acreditando mais na vitória do Palmeiras. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Palmeiras.
Jogo 9, Chapecoense e Avaí. O resultado mais comum desse confronto é 1-0. 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 28 encontros, a Chapecoense jogando em casa ganhou 17 vezes, houve 6 empates e o Avaí ganhou 5 vezes. A diferença de gols praticamente o dobro para a Chapecoense, né? 48-24. No geral, nos últimos 57 jogos, a Chape ganhou 30 vezes, houve 12 empates e o Avaí ganhou 15 vezes. A diferença de gols 82-55 a favor da Chapecoense. As odds para essa partida não tenho e a porcentagem também não saiu. Mas, olhando as informações do último vídeo, né? Chapecoense está numa situação difícil na tabela. O Avaí tá ali na frente, né, brigando pelo acesso para o Brasileirão Série A. Tá vindo de muitos resultados ruins, né, nas suas últimas partidas. Só que o problema aqui é que é um clássico, né? Esse aqui é um dos clássicos mais equilibrados do país. E para essa partida aqui eu tô indo com mais um duplo. Eu tô indo de Chapecoense e Avaí. Esse jogo aqui, se você tem costume de colocar um triplo, eu colocaria, porque é um jogo que não tem como saber o que vai acontecer. Jogo 10, Grêmio e Flamengo. Nos últimos 22 encontros, o Grêmio jogando em casa ganhou 11 vezes, houve 7 empates e o Flamengo ganhou 4 vezes. A diferença de gols 36-25 a favor do Grêmio. No geral, são 47 jogos entre eles, o Grêmio ganhou 15 vezes, houve 10 empates e o Flamengo ganhou 22 vezes. Aqui é a diferença de gols a favor do Flamengo, 66-49. Na temporada passada, o Grêmio em casa venceu por 3-2 e o outro jogo, o Flamengo em casa venceu por 3-0. No Brasileirão Série A, o Flamengo perdeu seus últimos 3 jogos quando está jogando fora. Os números de aposta para essa partida: 2,40 para o Grêmio, 3,30 para o empate, 2,87 para o Flamengo. A porcentagem do jogo: 39% para o Grêmio, 28% para o empate, 33% para o Flamengo. Como a gente pode ver aqui, muito equilíbrio nos números. O Grêmio provavelmente time titular, né? Porque não tem outras competições. O Flamengo, além de estar disputando vários outros campeonatos, ainda está com o elenco aí todo remendado, todo machucado, alguns jogadores. E devido ao Flamengo, né, ter como próxima partida aí o jogo da volta da Libertadores, tô acreditando que eles, dependendo do que vai acontecer agora nessa semana, no primeiro jogo, vão vir com um time bem misto ou reserva para enfrentar o Grêmio. Mesmo assim, eu tô indo de empate entre eles, mas aqui é uma partida que cabe um duplo até um triplo. Se eu fosse de duplo nessa partida aqui, eu colocaria Grêmio e empate. Jogo 11, São Paulo e Internacional. O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros, o São Paulo jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 4 empates e o Internacional ganhou 8 vezes. A diferença de gols equilibrado, 25-24 a favor do São Paulo. No geral, são 45 jogos, entre eles o São Paulo ganhou 16 vezes, houve 13 empates e o Internacional ganhou 16 vezes. A diferença de gols muito equilibrada, só que é a favor do Internacional, 54-52. Na temporada passada, o São Paulo jogando em casa venceu por 2-0 e na casa do Internacional, o Internacional venceu por 2-1. Os números de aposta para essa partida: 2,20 para o São Paulo, 3,10 para o empate, 3,50 para o Internacional. A porcentagem do jogo: 43% para o São Paulo, 30% para o empate, 27% para o Internacional. Aqui é quase certeza que o São Paulo vai vir com um time misto. O Internacional ganhou bem sua última partida aí na segunda-feira contra o Cuiabá. Tudo bem que era um time mais fraco, né, no campeonato, mas jogou muito bem, apresentou um futebol muito bonito. São Paulo também ganhou sua partida contra o Cruzeiro com time reserva, e para essa partida aqui tô acreditando que o São Paulo venha com reserva de novo, só que a diferença agora é que eu tenho o Morumbi para ajudar. Para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do São Paulo, mais um jogo super equilibrado. Jogo 12, Cuiabá e Cruzeiro. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Cruzeiro ganhou 1 vez. A diferença de gols 3-2 a favor do Cuiabá. Na temporada passada, Cuiabá jogando em casa, o jogo foi 0-0 e na casa do Cruzeiro, o Cuiabá venceu por 1-0. De informação relevante para a Loteca é isso. Os números de aposta para essa partida: 2,70 para o Cuiabá, 3,10 para o empate e 2,75 para o Cruzeiro. A porcentagem do jogo: 35% para o Cuiabá, 31% para o empate, 34% para o Cruzeiro. Muito equilíbrio aqui nos números. Cuiabá aqui contra o Internacional jogou muito mal, foi completamente dominado e precisa, né, mostrar um futebol melhor aí contra o Cruzeiro. O problema é que o Cruzeiro ele tá jogando muito bem, mesmo perdendo para o São Paulo, não deixou de ir para cima, teve boas oportunidades aí de fazer o gol, e mesmo o Cruzeiro jogando fora de casa, eu tô acreditando mais na vitória do Cruzeiro, tô indo seco nessa vitória, devido a essa má fase aí que está o Cuiabá. Jogo 13,
Criciúma e Atlético Paranaense. O resultado mais comum desse confronto é o 1 a 0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Criciúma jogando em casa ganhou 3 vezes, houve um empate e o Atlético Paranaense ganhou 2 vezes. A diferença de gols 9 a 5 a favor do Criciúma. No geral, são 13 jogos entre eles, o Criciúma ganhou 3 vezes, houve um empate e o Atlético Paranaense ganhou 9 vezes. A diferença de gols a favor do Atlético Paranaense, 25 a 13. Os números de aposta para essa partida, 2,35 para o Criciúma, 3,30 para o empate e 3,0 para o Atlético Paranaense. A porcentagem do jogo, 40% para o Criciúma, 29% para o empate, 31% para o Atlético Paranaense. O Criciúma é um time difícil, né, de ser batido quando joga na casa deles. É um time que se defende bem, né, e parte sempre para os contra-ataques. O Atlético Paranaense jogou muito bem sua última partida. Mesmo apesar da vitória não ter vindo, né, mostrou muito volume de jogo, muitas oportunidades durante a partida. E eu tô acreditando que se o Atlético Paranaense jogar desse jeito, vai conseguir um resultado positivo. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Atlético Paranaense. Jogo 14, Ceará e Vila Nova. Nos últimos 6 encontros, o Ceará jogando em casa ganhou 4 vezes, não houve empate entre eles e o Vila Nova ganhou 2 vezes. A diferença de gols 12 a 5 a favor do Ceará. No geral, são 13 jogos entre eles, o Ceará ganhou 6 vezes, houve um empate e o Vila Nova ganhou 6 vezes. A diferença de gols 25 a 18 também a favor do Ceará. Na temporada passada, o Ceará jogando em casa venceu por 1 a 0 e na casa do Vila Nova, a partida foi 3 a 1 para o Vila Nova. Os números de aposta para essa partida não terei e a porcentagem também não. Mas seguindo informações do último vídeo, será uma partida aí muito equilibrada, né? 2 times ali que estão brigando lá na ponta também, tá todo mundo embolado. Ceará que estava vindo muito bem, né, nos seus últimos jogos, mas teve um deslize ali, acabou perdendo uma partida, mas tô acreditando que agora em casa, contra o Vila Nova, é uma briga direta aí por pontuação, eles estão muito próximos ali na tabela de classificação. Eu tô acreditando mais no Ceará, por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Ceará, mas aqui é uma outra partida que se você tem costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também entre eles. Bom, pessoal, as informações aí do segundo vídeo foram essas, espero que essas informações aqui ajudem, né, a melhorar os seus palpites. Assim que sair as odds e a porcentagem dessas partidas que ficou faltando, eu vou colocar lá na aba comunidade. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal aí e ative as notificações para que o YouTube sempre te avise quando tiver vídeos novos. E se você tiver aquelas informações aí privilegiadas, deixa aí nos comentários que ajuda todo mundo. Desejo muita sorte aí para todo mundo na Loteca 1151 e até o próximo vídeo. Fui!